que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, à primeira vista, parecem estranhas essas palavras de Jesus, não é mesmo? Bem-aventurados os que choram, os que estão tristes, porque quem chora está triste, não é mesmo? Então, bem-aventurados esses, não é? Justamente Jesus, que disse aos seus discípulos poucos dias antes do momento na cruz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós, e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Justamente quem disse isso, não é? Diz: bem-aventurados os tristes, né? Os que estão chorando, não é? Como explicar essa dualidade? Então, nós vamos colocando que existe duas espécies de tristeza e também duas espécies de alegria. Há uma tristeza que é uma tristeza central, permanente. É aquela pessoa essencialmente triste, mas que de vez em quando tem alguns momentos de alegria. E há também uma alegria central, aquela pessoa essencialmente alegre e feliz, mas que por causa das conjunturas evolutivas, de vez em quando ela tem um desgosto, uma prova dura a passar, e ela pode até ficar triste. Em outras palavras, alguém pode ser triste, mas estar naquele momento alegre. E alguém pode ser alegre e estar momentaneamente triste. Então, na verdade, o que é decisivo é uma atitude interna nossa, positiva ou negativa. Ou temos uma atitude positiva, um espírito positivo, alegre, feliz, ou somos tristonhos. É uma coisa interna dentro de nós. E é claro, muito claro para nós, que essa atitude interna, positiva ou negativa, tem muito a ver com o nosso estágio no conhecimento da verdade. O quanto nós conhecemos da verdade eterna, o quanto o Evangelho de Jesus já brilha em nossa consciência. Isso tem muito a ver com esse nosso estado interno de alegria ou de tristeza, não é? Porque uma pessoa que já conheça um pouco da verdade, que conheça o Evangelho, é uma pessoa que necessariamente tem domínio sobre os seus pensamentos e as emoções da sua vida. Porque mesmo que ela tenha decoro o Evangelho, mas se ela não sentiu aquilo em seu coração, ela não o conhece, não é? Ela decorou, mas não saboreou com a alma. Então, aquele que tem consciência reta e sincera de estar no caminho da verdade é profundamente calmo, alegre e feliz. Aliás, quantas vezes já foi colocado nos livros da doutrina espírita e outros que a felicidade está na consciência reta do dever cumprido, não é? Embora então pelas suas necessidades evolutivas aconteçam coisas para a gente que nos entristecem momentaneamente, não é? Já aquele que no íntimo da sua consciência ele sabe que ele não é fiel ao Senhor, que ele não é fiel àquela verdade que existe dentro dele, que não é fiel aos objetivos da sua destinação. Como é que nós sabemos que não somos fiéis? Porque somos criaturas de Deus e tudo que há nele há em nós. Então nós sabemos qual é a nossa destinação. Somos fiéis a isso ou não, mas nós sabemos qual é a nossa destinação. Quando o Espírito da Verdade responde a Kardec pergunta a eles onde estão inscritas as leis de Deus, eles respondem: na consciência.
Isso quer dizer que nós sabemos quais são os caminhos da nossa predestinação. Aqui nós viemos ao mundo, né? O que viemos fazer aqui? Nós temos consciência, embora tentemos camuflar essa nossa consciência com os ruídos da vida, né? Então, aquele que é infiel a si mesmo como Espírito Eterno é triste, embora ele busque camuflar essa tristeza buscando alegrias externas, alegrias ruidosas, não é? Na vida de relação. A menos que seja um indivíduo chucro, né? Uma pessoa, às vezes, nós dissemos tantas vezes, veja só, porque você pode estar pensando, eu conheço uma pessoa que é super alegre, bulhento, está sempre rindo, gargalhando, onde ele chega ninguém mais tem sossego, mexe com um, mexe com o outro, ou ele faz esse barulho para esconder aquela mágoa interna que ele sabe que não é fiel aos caminhos da sua predestinação, ele não deixa espaço para meditação, ou é uma pessoa chucra, que não visualizou a sua necessidade de Espírito Eterno. Trabalhamos muito isso, temos condições já de separar uma coisa da outra, não é? Então, um termômetro na nossa vida diária. Quanto mais triste a pessoa é internamente, dentro do seu espírito, porque ela sabe que ela não é fiel a Deus e a si mesma enquanto Espírito Eterno, quanto mais tristonha, mais ela busca preencher isso buscando alegrias externas, não é? Ela busca barulho, tem que estar sempre cercada de pessoas, de barulho, para esconder aquilo que está dentro dela. Então é um termômetro. Será que nós gostamos de às vezes ficarmos sozinhos? Meditar um pouco, olhar para dentro de nós mesmos, procurar aquele Espírito Eterno. Quantas vezes explicamos isso? Que eu não sou essa pessoa que está falando aqui simplesmente, que eu sou a soma de muitas personagens que já fui, que já vivi a Maria, Joana, Teresa, juntando todas essas, mais a Marli de hoje, dá o Espírito Eterno que eu sou. Quando eu busco visualizar essa pessoa, o que eu sinto? Será que eu tenho o hábito de buscar visualizar essa pessoa? Ou gosto de estar sempre disfarçando para não me encontrar comigo mesma, não é? Nós sempre dizemos, a pessoa que é solitária é porque não é solidária, né? Então, pessoas que não suportam olhar para si mesmas, elas chegam em casa e ligam a TV ou o rádio. Não suportam o silêncio. Lembra que a gente falou que no silêncio da nossa mente Deus conversa conosco? Muitas vezes, sempre, por intermédio dos nossos irmãos espirituais. Então a pessoa liga o rádio, a TV, ou os dois. Às vezes liga o rádio e a televisão, para que o ruído não dê chance a ela de entrar em contato com a sua consciência. Outras buscam trabalhar desesperadamente, no afã de conseguir coisas materiais, para compensar o que ela não tem de espiritual. Ou então, em casos mais drásticos, buscam as drogas, o álcool, para esquecer, tá? Para adormecer essa consciência e, em casos ainda mais drásticos, muitas vezes caem em depressão com consequências desastrosas. Temem a concentração, olha só, concentração, voltar-se para o centro de si mesma e buscam a distração. A distração é o contrário de concentração. Estão sempre se distraindo, procurando algo que distraia o seu pensamento, né? E olha que coisa interessante, né? Essa busca de sensação tem muito a ver com a química do nosso corpo. Vocês conhecem bem, quando vocês veem assim anúncios na televisão, Valplay Center. Lá tem um brinquedo novo que vai ser adrenalina pura. Então todo o corpo da pessoa vai estar envolvido em sensação, para que a sua mente seja adormecida. Mas nós estudamos tanto que nós temos dois hormônios que norteiam o nosso comportamento físico e psíquico. Nós temos a adrenalina, que comanda esse nosso comportamento,
E temos também a acetilcolina, que ela intermedia essas reações do nosso corpo. Mas sem querer me deter nessa parte, né, que nós já conhecemos muito bem, então a pessoa busca sempre sensações mais fortes, não é? E dependendo do estágio evolutivo que ela se encontra, ela não conseguindo se encontrar, ela acaba caindo em depressão. Vejam os irmãos que coisa curiosa. Eu disse ainda há pouco que uma pessoa pode ficar num estado de desgosto ou não. A pessoa, quando ela cai numa depressão, não é ruim. É porque ela está, de alguma forma, sentindo as suas necessidades. Quando ela é chucra, ela não percebe isso. Ela trata de viver a vida e gozar o máximo possível, dizendo para si mesma, daqui não se leva nada, morreu, acabou, eu quero gozar ao máximo possível. Mas por que a pessoa cai em depressão? Podendo chegar até ao extremo do suicídio. Por que caímos nessa depressão, nessa angústia? É exatamente porque nenhum ser humano pode viver sem uma certa dose de alegria. Aí você estará pensando que ele terá que ir de vez em quando ao Play Center? Não foi isso que eu quis dizer. Ele não pode viver em hipótese alguma sem uma certa dose de alegria verdadeira, de alegria do espírito. Ele pode estar todos os dias se divertindo, usar de tudo que o mundo físico oferece, e ele vai, num momento em outro, cair em tristeza profunda, se ele não tiver de vez em quando uma certa dose de alegria real, essa alegria do espírito, né? Se ele não tiver, ele vai adoecer física e psiquicamente. Mas então, que alegria interna é essa? Primeiramente, como dizemos sempre, é a fidelidade a nós mesmos enquanto Espírito eterno. É nos visualizarmos enquanto Espírito eterno. É não tentar se convencer que morreu, acabou. É ter consciência plena de que a vida continua e que a minha pátria maior é do lado de lá, que vim para cá para me aperfeiçoar, para voltar para lá. E uma fidelidade a essa minha condição de criatura de Deus. E, em segundo, fidelidade aos caminhos da nossa predestinação. A pessoa veio ao mundo para fazer tais e tais e tais coisas. Ela veio ao mundo para ter uma vida física, uma vida material de relação, para trabalhar, ganhar dinheiro, progredir. E veio também para realizar a sua parte espiritual. No nosso contexto, seria servir mediunicamente, servir na casa espírita que nós estamos. É claro que não tem só esse caminho. Todas as casas espiritualistas levam o indivíduo a essa realização. Mas, sempre repetimos, não é possível ao ser humano viver sem religiosidade. Veja você, não falei em religião, falei em religiosidade, essa função psíquica da alma que nos coloca em relação com Deus. Se nós fugirmos disso, para centrarmos a nossa vida em ganhar dinheiro, trabalhar, comprar coisas, nós vamos fatalmente nos sentindo esse vazio que vai nos tornar profundamente infelizes. Muito bem, então, olha que coisa curiosa. Pode até parecer tristeza, sofrimento, essa preocupação com o espírito, mas não é. Essa vivência do espírito é a única alegria pura, uma alegria real, que a maioria de nós não consegue visualizar. Exatamente porque nesse mundo, tudo que parece ser, não é. Aqui tudo parece e não é a realidade em essência, não é? Muito bem. Então nós dizíamos que como não dá para se viver sem uma dose de alegria real, enquanto nós não descobrirmos a bela tristeza da vida espiritual, nós vamos ter que nos iludir com as coisas que vêm de fora. Nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, descobrir a beleza daquilo que na nossa ilusão nós achamos que é tristeza, mas que um dia vamos entender que é alegria pura, não é?
Então essa fome, essa sede de felicidade que nós temos das coisas materiais, faz com que a gente se iluda com as horrorosas alegrias da vida material. A gente troca a bela tristeza da vida espiritual com as horrorosas alegrias da vida material. Será que eu estou sendo muito dura? Estou colocando num nível muito alto. Nós vamos ver já que não é exatamente o que eu quero colocar, que nós temos as nossas saídas também, mas muitas vezes sim, a alegria material é horrorosa. Sabe quando que ela é horrorosa? Quando para a pessoa ter o máximo de satisfação tem que pisar no seu irmão, porque aí ela está arranjando compromisso para ter que resgatar no futuro ou em outra reencarnação. Quando aquela alegria da vida material a leva a dilapidar o seu corpo, que é seu bem mais precioso, porque é com esse corpo que evoluímos na vida. Então a pessoa, quando ela leva a não dormir pouco para estar em festas, a bebida, ao tabaco e finalmente as drogas, são alegrias horrorosas, você há de concordar. Muito bem. Então, quando começamos a descobrir a bela e aparente tristeza da vida espiritual, da vida com Deus e com os nossos irmãos maiores, começamos a renunciar à aparente e ilusória alegria da vida sem Deus. É uma coisa muito comum. Veja você se não é assim. Pergunte aos médiuns o que eles prefeririam agora. Estar numa festa com um copo na mão, um cigarro na outra, rindo muito e ouvindo uma piada, ou estar na câmara de passe, orando, concentrados, dando a sua energia para uma pessoa que ele nunca viu. Ou às vezes até viu, aquela pessoa não foi gentil com ele ainda na semana passada. Mas ele vai estender a sua mão do mesmo jeito, ele vai orar por ela. O que ele prefere? Ele vai dizer, eu prefiro estar orando. Não parece triste estar no sábado à noite no centro orando, enquanto o outro está gargalhando com cigarro na mão e um copo na outra? Pergunto a vocês, o que vocês gostariam nesse momento? De estar se conscientizando da sua necessidade e condição de espírito eterno? Ou você quereria estar na situação que eu acabo de mencionar? É um termômetro. Se você está aqui só porque tem uma necessidade urgente, mas o seu gosto é de estar lá, é onde ainda você coloca a sua felicidade. Mas aí alguém vai dizer assim para mim, mas eu sou jovem, sou cheio de vida, eu quero viver a vida, eu quero viver o mundo. Você já tem 50 anos, você já viveu, e eu quero viver agora a minha vida. Primeiro digo que eu estou aqui no centro há 30 anos, quer dizer, quando eu era jovem já estava aqui, né? Só por uma informação. E a segunda coisa, vá, viva a sua vida, viva o mundo. Sempre dizemos que haja passeio, que haja shopping, que haja compra, que haja o que você gosta de fazer, mas sob a força do Espírito, seria saturando cada ato nosso de espiritualidade. O que seria isso na prática? Seria viver segundo a ética crística, não fazer aos outros o que você não quer que faça para você. Onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, veja se você não está fazendo nada que você não gostaria que lhe fizessem, que você não fira a moral crística. Praticar sexo segundo a ética crística, com amor e com respeito pelo parceiro, e não tentando se satisfazer ao máximo possível, contraindo graves débitos com aquela pessoa que depois teremos que resgatar a qualquer custo. Enfim, não colocar as aquisições materiais acima das aquisições espirituais. É muito bom ter coisas, usufruir delas, mas ser senhor delas, não tornando as coisas nossos senhores e que tenhamos que matar e viver por elas e coloquemos-as em primeiro lugar. Muito bem. Então, a partir desse nível,
onde a gente ache muito mais importante estar orando e adquirindo aquisições espirituais, em vez de estarmos na falsa alegria, né? De que estaremos nos divertindo, quando nós começamos a ter essa conscientização, é aí que nós vamos compreender as palavras de Jesus. Não vos dou a paz assim como o mundo a dá. Realmente, aí dá para entender. Não é como o mundo a dá. Não é aquela paz que um cigarro nos dá, aquele embotamento momentâneo. Não é a paz que um copo de álcool nos dá, um divertimento ruidoso nos dá. É aquela paz verdadeira daquele que cumpriu a sua missão de espírito eterno. Então, para esses nós temos que ver por que Jesus disse que dou a minha paz. A paz dele é uma paz duradoura. É uma paz permanente, sólida, que nós sentimos no nosso coração continuamente por muito tempo, até o dia que seja eterna em nós. Por muito tempo eu digo, é no nosso estágio evolutivo. E a paz que um divertimento grosseiro dá, e a paz, nem é paz, é o embotamento daquele momento. É fugaz, é passageira, não é? Então, a paz do Cristo é aquela que nasce da verdade, que nos liberta. Então, quando a minha felicidade nascer da verdade, da nossa fidelidade a Deus e a mim mesmo enquanto Espírito Eterno, seremos calmos diante das dificuldades da vida. Vem o sofrimento, vem a dor, vem a prova, e vem mesmo, porque nós estamos no mundo de provas, estamos aqui para passar pelas nossas provas e evoluirmos. Então, quando vier a prova, e vamos estar fortes para passarmos sobre ela, e não ela passar sobre nós. E seremos calmos e tranquilos até mesmo diante da morte. Conta-se que Francisco de Assis, que desencarnou entre 44 e 45 anos, que no dia do seu desencarne, ele já estava cego, muito doente, muito debilitado. Ele tinha um belo jardim de rosas na frente da sua humilde casa. E ele estava cultivando ali as suas rosas, conversando com elas, cuidando-as. E Frei Luís se aproxima e começa a observá-lo. Como ele era cego, ele não vê a presença do irmão. Continua cuidando das suas flores. Aí, de repente, Frei Luís o chama e diz: Paizinho, que era como carinhosamente o chamavam, Paizinho. Ele disse: sim, frater, irmão. Paizinho, se você fosse desencarnar esta noite, o que é que você faria? Diz que ele sorriu alegremente e disse: ora, frater, eu continuaria a cuidar do meu jardim. Porque ele tinha consciência plena de que aquela era a sua realização. Ele tinha consciência em paz. Mas o que a gente vê as pessoas falando? Esse mundo vai acabar? Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso fazer tal coisa, eu não fiz ainda. Eu tenho que ir a tal lugar. Não preciso mais comentários, não é? Não tem a paz. Era tal coisa que falta fazer. Porque a paz e a realização não está dentro dele. Ele está sempre insatisfeito, como se tomasse da água do mar, aquela água salobra que quanto mais toma, mais sede dá. Assim são certos prazeres. Mas é romântico, bonito, né? Contar esse episódio do desencarne de Francisco de Assis. Muito romântico, nem muito bonito, é meditar no sofrimento dele. Naquela vida árdua de passar pelo caminho estreito, e que na verdade lhe trouxe o quê? Uma grande alegria interior, a tal ponto de ele sentir-se extremamente realizado e pronto para deixar a terra a qualquer momento, e numa alegria, numa paz imensa. Foi a isso que levou o caminho árduo que ele percorreu. Então, aos olhos do materialista, a vida do homem espiritual pode parecer amarga, não é? Cinzenta, tristonha, não é? Mas nós entendemos que ele jamais compreenderá que a alegria do homem espiritual está numa outra dimensão, a dimensão do espírito, a quarta dimensão,
uma dimensão que ele não conhece, porque vive arraigado na terceira dimensão, a dimensão da matéria. Não tem o hábito da prece, o hábito da meditação que nos leva à quarta dimensão, a dimensão do espírito. Então, quando nós atingimos uma certa espiritualidade, quando adquirimos uma imensa vantagem sobre o materialista, aí já não necessitamos de estímulos violentos para ser feliz. O materialista tem que beber, tem que estar com tabaco, tem que ter emoções, busque emoções para deixar você feliz, tem que ter conversas picantes para ser feliz. Já não, o homem espiritual não, porque a sua alegria não vem de fora, a sua alegria vem de dentro, não é? Então, outro termômetro para nós estarmos nos medindo a nossa consciência. O que é que nos dá alegria? Ou, por outras palavras, as coisas simples nos dão alegria. Uma florzinha num vasinho, no caminho, num canto de canteiro, nos dá alegria. Paramos para olhar aquela florzinha, analisamos a composição dela, quantas cores, os detalhes. Uma criança indo à escola, principalmente as crianças mais humildes, nos comove. Eu me lembro que uma das cenas que mais me comoveu na minha vida, eu me guardo aquela cena até hoje. Uma vez eu voltava de São Paulo, de ônibus, e no ônibus, um pouco depois da hora do almoço, havia um moço muito modestamente trajado, muito limpo, e a carteira profissional enfiada na cinta. E ele vinha perto da porta de trás do ônibus, e quando o ônibus parou, ele saltou pela porta de trás. E eu o abençoei muito, fiz uma prece por ele, porque estava procurando emprego. Era um moço muito simples, que batia de porta em porta procurando um emprego. E aquilo me comoveu, foi uma das coisas que mais me comoveram na minha vida. E um desejo muito ardente que ele fosse feliz, né? Ele era muito jovem, devia ter menos de 18 anos, que tivesse encontrado um bom destino, né? Então, coisas simples e puras enche a alma de alegria daqueles que estão afinados com emoções delicadas. E essas emoções delicadas vêm de luminosas alturas, não vêm de baixo, né? E notemos que as fontes de alegria, elas brotam de toda parte, né? Ele está em todo lugar. Nós que temos que ter olhos para visualizar essas belezas que estão em torno de nós. Então, eis porque, no sentido crístico, são bem-aventurados os tristes. Porque a vida do homem espiritual é uma bela tristeza, ao passo que a vida do homem material, repetimos, pode ser uma pavorosa alegria, muitas vezes cheia de nefastas consequências. E por que, então, o homem espiritual tem tanta certeza de ser consolado? Porque ele sabe bem que é verdade que aqueles que choram serão consolados. Por que ele não se revolta? Por que a sua certeza é tão pura, tão grande? Exatamente porque ele sabe que essa bela tristeza de hoje se converterá numa jubilosa alegria de amanhã. E que o mais estimulante de tudo isso é que ele não precisa nem passar para o outro lado da vida para que isso aconteça. Não precisa morrer. Nós podemos ser felizes aqui mesmo. Olha só as palavras de Cristo: deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Realmente, depois de Pentecostes, os apóstolos começaram a viver a bela tristeza que se converteria na sua alegria plena, né? E, na verdade, todos os ensinamentos do Cristo são naquela direção. O Sermão da Montanha, proferido no comecinho do seu messianato, tem essa intenção de nos levar à alegria que ele menciona poucos dias antes do momento na cruz. Uma das coisas que nós temos que aprender a sorrir em vez de gargalhar. A pessoa gosta de dar aquela gargalhada, né? Parece uma facada no ar.
aprender a falar mais baixo, né? Não, como que não desequilibrando o ambiente onde nós estamos. Agora vejam que coisa linda, que coisa muito bonita. Para a maioria de nós, a vida não é ainda uma Páscoa na sua plenitude. O que foi a Páscoa? Não foi a ressurreição do Cristo? E se não for a ressurreição do Cristo, todo o seu mecenato, todo o seu ensinamento teriam ficado meio apagados. Porque o que deu colorido, o que deu uma força imensa nos ensinamentos de Jesus foi a sua gloriosa ressurreição. Nós entendemos que não havia morte, que a vida continuava e que tudo continuaria de acordo com o que nós tivéssemos conseguido angariar em nosso crescimento. Essa é a visão do homem espiritual. Para o homem material, ele fala, não sei, ninguém veio me dizer, morreu, acabou. E o próprio Cristo veio dizer, nem precisava ser uma pessoa que ele não acreditasse, o próprio Cristo veio dizer. Então, para a maioria de nós, a vida não é ainda uma Páscoa, é ainda um sábado de soledade, misto de tristeza, gozo e sofrimento, sorrisos e lágrimas. Não é assim que nós vivemos? Estou falando da pessoa já algo espiritualizada. Ela tem aqueles momentos de alegria pura, parece que vislumbra uma realidade maior. Mas de repente ela cai numa tristeza, as contingências da vida. Então, vejam os irmãos, que coisa ao mesmo tempo linda e verdadeira. Aqueles que buscamos com todo afã a presença do Cristo, sentimos dentro de nós muitas vezes o sofrimento, quase que uma amargura. Mas essa ansiedade, não é quase que uma dor de buscar, parece que como aquele quarto rei mago, não encontramos nunca, está ali em algum lugar que a gente parece que não atinge, ou se atinge, não é naquela proporção que a gente sonha. Tudo isso vem revestido de uma certa poesia. E a poesia verdadeira, a poesia profunda, a poesia pura, ela não é um misto de suavidade e amargura, de alegria e sofrimento, de certeza e incerteza. Por quê? Porque essa é a condição do nosso mundo. O nosso mundo ainda de sofrimento, de expiação e de provas, é assim, de paradoxo, de luz e de sombra. E no atual momento evolutivo, nós vivemos realmente um sábado matizado de momentos tristes e de momentos alegres. Mas por que eu disse que não é preciso morrer necessariamente, poderia ser aqui na Terra? Porque muitos aqui na Terra já vivem o domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição, a alegria infinita de Madalena quando deu de face com Jesus ali ao lado do sepulcro. Então, que não seja hoje nessa vida, mas a nossa destinação é vivermos o domingo de Páscoa ainda na Terra. Vejam os irmãos, o certo mesmo é que nunca os nossos sofrimentos e lágrimas deveriam ser tão abençoados por nós como hoje. Nunca tivemos tanta necessidade de abençoar nossa dor, nossa dificuldade como hoje. Por quê? Porque nós temos que abençoar todos os sofrimentos que não são causados por nós. Nós às vezes dizemos assim, meu Deus, procuro fazer tudo certo, Senhor, até tenho certas aquisições, por que isso? Essa é a grande necessidade de estarmos agradecendo por isso, que nós não sabemos por quê. Porque nesse momento, nos últimos momentos em que a Terra querida vive o momento de transição, quando estamos quase passando para o 3º milênio, passamos cronologicamente, mas não efetivamente. Nesse momento que estamos no limiar, é preciso que passemos purificados. Bem-aventurada a dor que nos purifica.
seja qual for, em que nível for, perda espiritual, perda material, perda psíquica, dores, sofrimentos, traições, tudo é bem-vindo para purificarmos-nos, para passarmos para o terceiro milênio. Lembram-se da história de Buda e do discípulo que pernoitou com Buda na gruta? Na manhã ele ia partir. E ele pede a bênção ao mestre, e o mestre o abençoa e ele parte. E quando ele vai dobrando a curva do caminho, o mestre se dirige, o mestre Buda, né, se dirige ao outro discípulo e diz: pois é, o nosso irmão logo mais à frente será assaltado por ladrões e morto. E o discípulo diz: mas mestre, por que não o avisaste, mestre? Vós ainda o abençoaste. Falou: eu o abençoo, porque eu disse, ele vai ser assaltado e morto. Eu não disse que ele vai assaltar e matar. Portanto, ele é abençoado. Então, como somos abençoados, que passamos pelas nossas provas, procuremos passar galhardos, alegres, de bom ânimo, com certeza, com fé, com esperança, com resignação, com humildade, com alegria, porque são os últimos momentos, temos a alegria de estar passando pela prova e não estarmos impondo prova ao nosso irmão. Quão bem-aventurados somos, porque assim está ocorrendo conosco. Não queiramos prejuízos, não queiramos impor penas, queiramos aliviar o nosso irmão e suportar a nossa de bom grado. Mas muito bem, então essa é a nossa mensagem desse versículo de Jesus do Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventuradas as nossas dores de hoje, porque são o dealbar das nossas alegrias plenas de amanhã. Que o Senhor nos abençoe e nos deixe a sua paz.